Olá, pessoal. Nessa aula vamos falar sobre o Wikimedia Commons. Talvez você nunca ouviu falar no Wikimedia Commons, mas tenho certeza que você talvez já conheça algum desses projetos da Fundação Wikimedia. Bom, o mais conhecido dentre eles, com certeza, é a Wikipédia. Mas como a gente pode ver aqui, temos vários outros projetos que são projetos irmãos, que fazem parte da fundação e que você acaba utilizando sem mesmo perceber. Por isso, hoje vamos dar um enfoque ao Wikimedia Commons. Bom, o que seria o Wikimedia Commons? É uma comunidade, né, multilingüe, ou seja, em várias plataformas de várias línguas, do movimento Wikimedia. É uma ferramenta livre, gratuita e colaborativa, assim como os outros projetos da Fundação Wikimedia. Nós temos essa base muito bem fundamentada sobre a ferramenta ser gratuita, né? Você não precisa pagar nada para estar utilizando ela. Ela é livre para ser utilizada, dando os devidos créditos quando necessário. E muito interessante por ser colaborativa, ou seja, as pessoas podem participar, podem utilizar dessas imagens, mas também podem contribuir, sendo uma das maiores midiotecas online. Por que midioteca? Porque aqui a gente não está trabalhando somente com imagem, né? Temos trabalhando também com sons e vídeos. Claro que as imagens vão ser o foco dessa aula e também acabam sendo os maiores arquivos enviados. E é muito interessante que ela é utilizado como base para diversos outros projetos. Então a gente vai ver aqui que, na verdade, por mais que não é muito conhecida, é um projeto muito utilizado. Bom, então a gente vê aqui, por exemplo, imagens que provavelmente vocês já viram alguma vez na vida de vocês, ou pelo menos vão ver que são imagens bem interessantes. A gente tem aqui no planeta Terra, de um jacaré, temos aqui no México, né, de uma pirâmide, temos a Marie Curie. Então, são figuras que podemos estar utilizando no nosso cotidiano, né? São figuras que são importantes para o aprendizado e que estarão disponíveis gratuitamente, de forma livre, no Wikimedia Commons. A gente vai ver como é que isso funciona. E interessante também que todas as fotos vocês estão vendo que tem os nomes, né, dado a quem retirou essas fotos, quem ela pertence e em qual disponibilidade ela se encontra. Vamos ver isso um pouco mais na prática, então, aqui. Por exemplo, o que é mais comum das pessoas conhecerem é a Wikipédia, que é uma das plataformas mais conhecidas da Fundação, né? Uma enciclopédia livre. Quando você abre, por exemplo, uma pesquisa, aqui temos a cidade de Salvador. É visível que no canto direito a gente vai ter algumas fotos, né, da cidade de Salvador. Só que a princípio pode parecer que essas fotos elas estão na Wikipédia, que você colocou aquelas fotos ali e elas vão estar no portal da Wikipédia. Mas o que acontece é que essas fotos, na verdade, estão em uma outra plataforma, né? Estão no Wikimedia Commons. E aqui na Wikipédia é onde elas vão estar sendo visualizadas. Isso é bem interessante da gente ver aqui. E como eu falei anteriormente, elas também são multilingües. O que que isso significa na prática? Isso significa que, por exemplo, se você quiser visualizar a página, né, da cidade de Salvador em outra língua, por exemplo, vamos colocar aqui em alemão. Então, uma pessoa que estiver na Alemanha, ou se você quiser visualizar em alemão, percebe que aqui no canto direito, nós ainda vamos ter aquelas mesmas imagens que a gente estava vendo na plataforma em português. Então significa que as imagens que nós utilizamos em da cidade, por exemplo, né, ela pode ser vista em várias plataformas, sem a necessidade de a gente estar criando uma nova imagem para cada uma dessas plataformas. Então, quando a gente volta aqui para em português, que ela serve tanto para o Brasil quanto qualquer outra país de língua portuguesa, e clicamos sobre a imagem aqui de Salvador, a gente logo percebe o quê? Que ela está, na verdade, armazenada no Wikimedia Commons. E ela está sendo visualizada, né, se eu fechar aqui, na página da Wikipédia. Porém, essa imagem, ela está lá na página do Wikimedia Commons. Qual que é a vantagem da gente ter isso? Então, se eu clicar aqui em mais detalhes, a gente abre diretamente a página do Wikimedia Commons, onde de verdade, né, onde realmente essa imagem de Salvador está armazenada.
Isso nos dá uma grande vantagem de poder utilizar uma única imagem em diversos outros projetos. Lembra que lá no início eu mostrei os diversos outros projetos da Fundação Wikimedia? Então, uma vez que você posta essa imagem, você não precisa estar postando a mesma imagem nos diversos projetos, ou seja, você não precisa colocar essa imagem, postando essa imagem no Wikidata, no Wikispaces ou seja outra plataforma. Uma vez que está aqui, você pode utilizar em várias outras plataformas. Tanto que quando a gente dá uma olhadinha aqui embaixo, o uso global do arquivo, a gente percebe que essa mesma imagem atualmente está sendo utilizada na página da Wikipédia de Salvador, no português, né, que a gente viu, tem várias outras línguas aqui que elas estão sendo utilizadas, por exemplo. Então, se eu clicar aqui em Salvador, Bahia, da página do Wikipédia em português, a gente vai ver que aquela mesma imagem está sendo utilizada também aqui na página do Wikipédia em inglês. Então, nos traz uma vantagem de estar concentrando as fotos, as imagens, os vídeos e o áudio em uma única plataforma, mas podendo ser também distribuída em várias outras plataformas. Uma outra coisa bem interessante também de ter uma plataforma dedicada às mídias é que a gente pode ver várias outras informações que não seriam possíveis de serem vistas só lá na Wikipédia. Por exemplo, aqui a gente tem legenda, temos descrição, né, fonte, o autor, quem tirou essas fotos, temos também o licenciamento para saber como nós podemos utilizar essa imagem em outras plataformas e o histórico também, né, desse arquivo, que ele pode ser modificado, por exemplo, essa imagem aqui é um recorte de uma imagem maior, para dar ênfase, né, a essa visualização que nós queremos ter aqui do Farol da Barra. E também uma coisa muito importante, dependendo do uso e do projeto, é que temos metadados, né? São esses dados, as informações mais complexas, que nos ajudam, dependendo do que você pode utilizar, a ter mais informações. Por exemplo, qual foi a câmera utilizada, a exposição, né, que a gente teve com essa câmera, a velocidade, dados que podem ser utilizados para algum projeto que, se não tivesse essa plataforma, seria muito difícil de a gente trabalhar com isso. Então temos resolução para saber, por exemplo, quero imprimir essa foto, será que ela tem a qualidade necessária? Outra coisa que pode ser muito importante em alguns projetos é a localização. Nesse caso específico a gente não tem aqui, mas a gente também poderia adicionar a localização nessa foto e se você trabalha com uma câmera que tem eh, o GPS ativado, é bem interessante que a gente pode visualizar exatamente onde essa foto foi retirada, que vai comprovar que realmente se encontra nesse lugar. Muitas vezes a gente tem uma foto que a gente não sabe aonde ela foi tirada e essa informação das coordenadas nos ajudam com essa parte.